Pode ir. Tá acessando. Jai, Hare Krishna, devotos, nesse auspicioso dia do desaparecimento de Siddhartha Maharaj, vamos escutar algumas palavras do nosso Gurudeva, de Om Vishnupada Paramahansa Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj. Jai, Siddhartha Maharaj Ki Jai. Tirubhava Mahotsava, um dia muito especial, um dia no dia desses festivais, é um dia especial porque nós meditamos, né, naquilo que esses grandes acharyas nos entregam, né? Então, o Samaraj, ele está nos entregando principalmente o conhecimento, né, o Divyagyana, esse conhecimento superior. Então, o Samaraj, ele vem iluminar, né, todos os devotos que estavam perto dele, né? Então essa é a característica principal dele, o guardião da devoção. Ele fomentou muito, né, esse aspecto, né, de dar auxílio aos devotos, né? Principalmente aos devotos discípulos de Swami Maharaj Prabhupada. Ou seja, no momento onde Swami Maharaj Prabhupada, depois que ele parte, Swami Maharaj Prabhupada ele já tinha dado essa instrução que os seus discípulos deveriam tomar refúgio de Cesar Maharaj, né? Isso aconteceu em certo sentido, né? E os devotos que, como Om Vishnupada Bhaktivedanta Purari Goswami Maharaj, né, e outros, eles tomaram refúgio em Cesar Maharaj, e com isso eles tiveram a oportunidade de realmente poder, como eles diziam, né, ferver o leite. Então, Samaraj, ele tinha esse ditado, né, que os devotos deveriam ferver o leite, ou seja, que o Samaraj Prabhupada havia propagado a consciência de Cristo de uma maneira assim muito ampla, né? Inclusive, por exemplo, quando ele decidiu, ele teve a ideia, né, de vender, né, Gaura-Nitai, né, em deidade assim, para as pessoas, em Sankta, né? Isso foi a ideia do Swami Maharaj Prabhupada. Claro, ele não conseguiu, ele não chegou a fazer isso, mas quando contaram isso a Cesar Maharaj falou, isso é só a Swami Maharaj Prabhupada mesmo. Assim, ele ficou espantado, mas ele disse, isso é algo de Swami Maharaj Prabhupada mesmo, né? Então, justamente, Swami Maharaj Prabhupada que veio, né, assim como um sol, né, para realmente entregar a consciência de Krishna, né? Ele entregou a consciência de Krishna, só que ele não conseguiu lapidar, né? Ou seja, ele entrega a consciência de Krishna, um pouco preto no branco, assim, ele entrega a consciência de Krishna sem muita lapidação, porque ele não tinha tempo para isso, né? Foi algo, ele tinha muitas coisas a resolver, né, e tantas coisas né? Mas Cesar Maharaj sempre foi um apoio muito grande para ele, né? Tanto quando ele estava presente e depois quando ele partiu. Então Cesar Maharaj, ele dizia que Swami Maharaj Prabhupada havia deixado, né, o serviço, né, para ele de cuidar dos seus discípulos, né? Essa era a ideia. E se isso fosse seguido, né, tudo teria sido diferente, né? Cesar Maharaj, ele não existe ninguém tão assim capaz, né, de explicar o Bhakti Shastra, né, como ele explicou, né? Ou seja, com a intensidade que ele explicou e dando esses conhecimentos assim muito profundos, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Bhagavad Gita de Cesar Maharaj, né, a tradução dele é uma tradução completamente subjetiva. Então, eu disse que o Bhagavad Gita é subjetivo, né? Porque ele vai dar certos ensinamentos, né? Por exemplo, esse verso, né? Satatan kirtanyanto man jatantaschadri davrataha, né? No Chatushloki, né?
como quando Krishna diz, né, da Dambudyogantan, né? Então todos esses versos do Chatushlok, do Bhagavad Gita, Samaraj deu um significado muito profundo, né? Por exemplo, quando a gente pega esse verso da Dambudyogantan, de Anamampayante, eu dou inteligência pela qual eles estão vindo a mim, né? Então Samaraj está falando, né? De uma maneira muito mais profunda do que o significado mais convencional. O significado convencional você entende, Krishna está dando inteligência para a gente se aproximar dele, tá bom. Mas Samaraj ele vai explicar de uma maneira muito mais profunda, ele vai falar que as gopis, né, as gopis que estão recebendo inteligência para se aproximar de Krishna na dança da rasa. Assim, coisas assim bem esotéricas que só ele pôde trazer para a gente, né? Então Samaraj ele representa essa capacidade, né, de revolução interna, ou seja, de você realmente entender os significados mais essenciais, né, da consciência de Cristo. Quando você entende, por exemplo, o que ele fala de Namatattva, né, quando você entende o que ele fala de Guru Tattva, mesmo nesse livro, né, Sri Guru Sugrasa, né, Sri Guru Sua Graça. Esse livro ele trata Guru Tattva de uma maneira como ninguém nunca havia tratado, assim, o conceito de Vartma Pradaksha Guru, né, o Guru que primeiramente nos coloca em bhajana, né? O Siksha Guru, Diksha Guru, Nama Guru, né? A diferença entre eles, a importância, né, do Guru, né? Então o Samaraj ele traz esses conceitos assim muito revolucionários, né? Tudo que ele pregava de uma maneira muito diferente, ou seja, ninguém conseguia pregar como o Samaraj pregou. Ou seja, a pregação dele é uma pregação assim completamente subjetiva mesmo, né? Quando ele imagina, ele pega Hegel, né? Pega conceitos assim de filósofos, né? Por exemplo, Hegel, né? Ele gostava muito de Hegel, né? Quando Hegel, essa famosa frase, né? Morrer para viver, né? Deus é por si mesmo e para si mesmo, né? A suprema personalidade de Deus é por si mesmo e para si mesmo. São conceitos assim muito elevados, né? Que Samaraj foi lá buscar de um filósofo, que era um filósofo, um bom filósofo realmente, mas ele deu ele soube apreciar isso, né, de uma maneira muito incrível, né? Inclusive outros exemplos também que ele dava, né? Por exemplo, mesmo um exemplo assim muito quando os japoneses, né, na Segunda Guerra Mundial tinham os kamikazes, né? Então os kamikazes eram, imagina, os pilotos japoneses, né, que tiravam sua própria vida, né, para destruir, né, o navio, coisas assim. E Samaraj usava os kamikazes se relacionando às golpes, né? Ou seja, o desejo delas realmente de satisfazer os desejos de Cristo a qualquer custo, mesmo deixando de lado a reputação, deixando de lado os costumes sociais, os seus esposos, enfim, as golpes foram assim. Então Samaraj ele consegue trazer para a gente esses conceitos que realmente ninguém nunca antes tinha ousado tocar nesses assuntos, assim, ou seja, porque ele tinha um conhecimento muito amplo, né? Inclusive, por exemplo, quando o Bom Maharaj vai pregar na Inglaterra, né? Ele vai pregar na Inglaterra e ele pede conselho a Samaraj. E Samaraj diz para ele, não, leia jornais, né, assim, porque você, ou seja, leia jornal por quê? Porque você vai ter que pregar, né, com as ideias dele, você vai ter que, não só os shastras, né, mas você vai ter que agora aprender os conceitos mundanos que eles estão vivendo, né? Então, Samaraj ele disse que ele tinha um bom senso assim acima da média, né? Ele entendia realmente o que é a essência, o que é a forma, né? E ele, inclusive, se diz que quando o Bom Maharaj volta, né?
da pregação. E em um momento primeiro ele manda uma carta para o Prabhupada, né, que ele teve um pouco de dificuldade na pregação na Inglaterra. Ele manda uma carta dizendo que realmente era muito difícil pregar na Inglaterra. Eles faziam perguntas que eles não conseguiam responder, né? E o Prabhupada ficou muito bravo com isso. E o Prabhupada responde, ele falou, vou pegar a poeira, né, dos pés de lótus do meu Guruji, né, que é o de Gorakshara Das Baji Maharaj, ele falou, e que era e com essa poeira eu vou responder todas essas perguntas, né? E Gorakshara Das Baji Maharaj, ele era um letrado, ele era praticamente, ele não sabia ler sânscrito, enfim, ele não tinha muita erudição. Tinha muita realização, mas não tinha erudição. E Prabhupada falou que com isso ele conseguiria responder todas essas perguntas. Mas quando eles se encontraram, né, Bom Maharaj com Cesar Maharaj, e Cesar Maharaj, e aí também estava Swami Maharaj Prabhupada, nesse momento Bom Maharaj fala, Cesar Maharaj estava curioso, falou, então quais as perguntas que eles não conseguiram responder, que vocês não conseguiram responder, e aí ele vai falando as perguntas e Cesar Maharaj responde todas essas perguntas, né? E aí, nesse momento, o Maharaj Prabhupada fala, agora o Oriente derrotou o Ocidente. Então, Cesar Maharaj, inclusive ele falou, se eu tivesse energia, né, se eu tivesse saúde, um pouco mais de energia, eu poderia pregar mais alguns anos no Ocidente com vocês. Ele falou para todos os discípulos ocidentais, né, do Swami Maharaj Prabhupada, que estavam se refugiando nele, né? Então, Swami Maharaj, ele conta, né, que no início, porque como ele era uma pessoa assim, muito analítica, né, era uma pessoa assim, que analisava tudo, ele não era muito de falar, assim, ele ficava sempre atrás, né, essa era a sua postura, mas ele ficava sempre observando tudo, né? E ele disse que tudo que estavam tentando vender para ele, ou seja, tudo que os devotos falavam, era algo assim, ele disse que era como uma pílula muito difícil de se tragar, né, de se engolir, porque no conceito deles, somente Mahaprabhu era tudo, né, ou seja, a consciência de Krishna era tudo, e ele, como ele veio, né, de uma cultura bramínica, ele tinha um conhecimento assim, sobre os Vedas, já tinha lido as escrituras, então para ele era um pouco difícil, né, entender isso, mas ele, em algum momento, ele acabou como aceitando isso, aceitando que realmente Chaitanya Mahaprabhu era o aspecto mais elevado de todos, né? Então, Samaraj, ele estava dando muita ênfase, né, a isso, ou seja, que a consciência, né, a consciência ela é superior a tudo, né? Por isso nós deveríamos sempre buscar isso, né? Sadhusanga Krishnanama Matrachaya Sansara Adinitera Konuvastunaya. Ou seja, esse verso também que ele gostava muito de citar, né, que você pode, né, se liberar facilmente do Maya Sansara, simplesmente se você tem sadhusanga e se você canta o santo nome, né? Então esse foi como algo que ele sempre disse, né? Nós precisamos de sadhusanga, né? Nós precisamos cantar o santo nome e precisamos seguir, né, esses preceitos da Gaudiya Mata. Então Cesar Maharaj, ele foi um representante genuíno da Gaudiya Mata, e isso foi algo diferenciado. Ele foi um diferencial muito forte, né? Ou seja, a pregação dele, a pureza dele, né? Ou seja, tudo como a inspiração dele em relação aos seus irmãos espirituais, né? Então todos entendiam que ele era o próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta ali, que estava sendo representado. Então hoje, um dia da gente relembrar aí Cesar Maharaj e seguir adiante na consciência de Krishna. Jai Guru Pramananda.